Olá, senhoras e senhores, eu sou Oswaldo Neto, aqui diretamente do canal, e hoje eu estou com uma pessoa, um amigo. Ele é uma referência hoje no jiu-jitsu a nível nacional, Adilson Iga. Tudo bem, Iga? Oswaldo. Já sou aluno dele há algum tempo, treino um pouco, paro um pouco, mas pretendo voltar dessa vez. Iga, hoje você é uma referência a nível nacional dentro do esporte. Mas eu queria que você me contasse como é que foi antes, né? Você teve um acidente, como é que era antes desse acidente e depois, como é que você fez para poder superar essas limitações? Então, eu pratico arte marcial, primeiro judô desde os 5 anos, né? Me formei faixa preta em 96 pelo Instituto Kodokan no Japão. Nessa época eu já treinava jiu-jitsu, comecei jiu-jitsu com 18 anos sempre foi presente, né? No meu retorno ao Brasil, eu treinava exclusivamente o jiu-jitsu, porque atendia assim a minha necessidade de praticar um esporte, né? E a vida era muito corrida. Eu trabalhava como representante comercial na época e viajava muito, então o jiu-jitsu era acessível porque tinha em qualquer cidade, entendeu? Então eu tinha uma amizade boa com o pessoal do interior, em Três Lagoas, que eu parava muito, interior de São Paulo, Rondonópolis, né? Então eu sempre levava o kimono e fazia um treino, né? E em 2008, um amigo meu lá que treinava comigo, e aí ele morava em Via Lopes da Laguna, ele foi para o campeonato pan-americano e a gente treinou junto. Eu ajudei ele no treinamento, né? E ele falou, pô, vamos lá lutar, não sei o que, né? A gente voltar a competir, eu tô voltando a competir, né? E eu ajudei ele, falei, olha, esse ano não dá, mas eu prometo que eu vou, ano que vem eu vou, né? Então, ajudei ele e ele foi terceiro colocado na categoria Master, que é o campeonato pan-americano, né? De jiu-jitsu. Isso antes do acidente? Antes do acidente, em 2008, né? Aí eu fiquei muito feliz com o resultado dele, falei, poxa, que legal, né? Se ele conseguiu, eu também vou voltar, vou treinar, né? E eu entrei numa rotina assim, bem pesada de treino, então nadava 1 hora de manhã, fazia 1h30 de treino sem kimono na hora do almoço, fazia musculação no final da tarde, fazia 2 treinos de jiu-jitsu à noite, né? Fazia todos os dias, de segunda, sexta e às vezes sábado, né? Então foram assim 6, 8 meses de treino intensivo, né? Pô, tava muito bem. Tava na ponta dos cascos. E talvez foi isso que me salvou do acidente. Então, física. Eu já estava inscrito no campeonato e 1 mês antes do campeonato eu sofri um acidente de moto, fui atropelado por um caminhão. Mas, né, antes de você falar dessa questão do acidente, você morou no Japão. Morei de 95 a 2002. Lá você estudou o judô. Lá Você fazia algumas lutas lá? Sim. MMA, alguma Sim. coisa assim? Quando eu mudei para o Japão, eu fui para trabalhar e acabei unindo o útil ao agradável, né? Então, trabalhava e nos finais de semana ia treinar judô para pegar a faixa preta de judô. Então era uma oportunidade ímpar, né, de poder treinar no Instituto Kodokan, Que é o instituto renomado. É o berço do judô, né, onde a coisa toda começou. Então foram 2 anos aí treinando para pegar a faixa preta. E nesses 2 anos sempre tinha convites para pequenos campeonatos assim provincianos, né? De judô, de jiu-jitsu, né? E eu sempre refutava entrar por não ter um treinamento adequado, né? Tava ainda específico, né? E depois de formado faixa preta, um amigo meu falou assim, olha, vai ter um campeonato de vale tudo. Na época era vale tudo, não era MMA. Eu lembro. Então, né, eu ainda estava naquela sanha. Eu era guri e o Vitor Belfort já era campeão. Então eu estava naquela sanha né, e pô, vou me testar, né? E foi um desastre.
Entendeu? O cara me colocou. Você apanhou? É, o cara, mesmo sendo judoca, o cara me botou de costa no chão. Jogou pra cima. Entendeu? E foi assim, um round, assim, apanhando, sabe? Aquela coisa assim de agonia mesmo, né? E aquele momento eu senti que eu precisava retornar aos treinos de jiu-jitsu. Você já conhecia o jiu-jitsu? Já conhecia o jiu-jitsu, já era faixa azul, né? Mas era bem assim, né? Para uma empreitada dessa tinha que treinar muito mais. Uhum. E daí eu fui buscar, entendeu? Daí eu fui, depois de apanhar bastante, né? Perdi a luta, fiquei com uns hematomas. Aí eu fui buscar, né? Fui buscar companheiros, né? Mas no Japão era muito difícil o jiu-jitsu brasileiro. Né? Fechado, né? Não, era difícil mesmo. Em 1996, 97, a coisa era meio complicada. Foi a época que os Gracies começaram a expandir, né? E começaram a ir pro Pride, entendeu, né? Que teve as lutas... Era muito extra, né? Teve as lutas históricas do Royce, do Royler, né? Então foi bem nessa, do Rickson, do Bob Sapp, né? O Bob Sapp já veio bem depois, já nos anos 2000, né? Uhum. Então daí eu fui buscar para aprender ou treinar jiu-jitsu. Então, aquele pouco conhecimento que eu tinha aprendido até então na faixa azul, eu comecei a fazer aquilo e repetir aquilo, entendeu? E consegui alguns companheiros que não sabiam nada e começamos a treinar jiu-jitsu sem professor, sem nada, né? Então, porque imagina, né? Tipo assim, um lugar que está começando tudo, assim, né? Então, tinha o jiu-jitsu tradicional, mas era muito fechado, né? Não tinha essa abertura para você ir treinar. Então a gente foi levando ali daquele jeito ali e quando se falava jiu-jitsu brasileiro, existia uma grande curiosidade do público japonês. O que vem aí, né? O que esses caras estão fazendo, né? E eu não sabia muito pouco, entendeu? Então era mais coragem do que qualquer coisa. E começamos Porque o judô em si, ele tem uma parte de chão, né? Que tem uma não parte... é muito divulgado, as pessoas acham que é só tombo. E mas ele tem chão também. E é bem técnico, né? É até bem técnico o chão, o neuasa do judô, né? Aí a gente começou a fazer essa loucura aí, e começamos a chamar atenção, e começou a vir gente, começou a vir brasileiros, e com isso a gente começou a conhecer pessoas no Japão, né? Conheci alguns praticantes de jiu-jitsu que vieram do Brasil e trocar informações com eles. Até que nisso apareceu um aluno do Dedé Pederneiras, onde a gente treinava, né? O Dedé é o cara que fez o Vitor Shaolin, mais recentemente o Aldo, entendeu? O Aldo. Né? E apareceu esse japonês lá e foi fazer um treino com a gente. E o japonês realmente era muito bom, porque ele ficou 2 anos no Brasil. Então tava voando, né? Eu fui treinar com o japonês e apesar do porte, de estar treinando aquilo, ainda sentia dificuldade. Então muitas coisas eram compensadas meio que na força, né? E o japonês gostou de treinar comigo. Ele falou assim, o primeiro treino que eu consigo fazer no Japão que é duro, né? E daí... Tava só moleza no Japão. Daí ele treinava comigo, eu treinava com ele, ele me ensinava alguma coisa, eu ensinava alguma coisa para ele. Só que ele já era mais graduado que eu. Ele era faixa roxa, eu ainda era faixa azul. E ficamos nesse aí um bom tempo, ficamos 1 ano, né? Um belo de um dia ele chega para mim e fala assim, Iga, eu vou trazer uns amigos meus para treinar, pode? Pode, bicho, né? Não tem problema nenhum, né? Aí, de repente, aparece Dedé, João Roque, Vitor Shaolin. Só a gente fora. Daí eles falaram, daí o Dedé perguntou, é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Pô, finalmente vou falar português, né? E daí ficamos conversando ali, daí ele falou, você tem um pessoal para treinar, né? Eu falei, tem uns 20 aí, dá para pelo menos fazer número, né? Para reunir. Dá para reunir. Aí reunimos aquele pessoal e treino, né? O João Roque ia fazer disputa de cinturão do DIP, né? E levou o Shaolin
como sparring, né? E fomos treinar. Aí passado algum tempo aí o João Roque ganhou, treinamos bastante lá, umas 2 semanas. O João Roque ganhou, né? E voltaram para o Brasil. E o Abi, que era o aluno japonês do Dedé, falou assim, ó, o Dedé gostou muito de você. Ah, que bom, né? Falei, beleza, voltou para o Brasil, não vai ter mais nada e vida que segue, né? Passou uns 3 meses, o João Roque volta para defender o título. Aí o Dedé falou assim, pô, você tem... Mas era do Pride? Do DIP. Do DIP. Aí eu falei, não, ele perguntou, você tem professor? Eu falei, não. Assim, peguei azul com o pessoal da Grace, só que não dá para usar o nome porque, pô, ainda sou faixa azul e tal, tem uma série de restrições, né? Ele falou, você quer representar a Nova União aqui no Japão? Eu falei, pô, é tudo que eu quero, né? Faixa azul. Faixa azul. Só que ele já meteu uma roxa na minha cintura. Você já estava treinando faz tempo. Já. Aí a partir daí eu comecei a fazer exclusivamente isso no Japão, né? Foram 2 anos dedicados ao jiu-jitsu lá, não trabalhava. Mas você chegou a pegar a preta na Kodokan? Peguei a preta, já era preta de judô já nessa época. E ajudou esse conhecimento do judô para o jiu-jitsu? Então, em luta? A grande dificuldade é você abrir a cabeça para entender de uma forma geral, né? Então, aquele conhecimento específico que a gente tinha do judô e aquele conhecimento específico que a gente tinha do jiu-jitsu brasileiro, na minha cabeça, na época de faixa azul, recém-graduada roxa, era um quebra-cabeça de tentar colocar uma peça redonda dentro de um quadrado. Então, para mim, era coisas totalmente diferentes. Então, não conseguia fazer não conseguia fazer a junção de que tudo veio de uma coisa só, né? Então, havia essas divisões até mesmo no ensino, né? Então, com o tempo você vai estudando, você vai aprendendo, você vai errando, você vai consertando, você vai conversando com grandes mestres, né? E hoje, devido aí às aventuras, né? Eu posso dizer aí que eu tenho faixas vermelhas aí no Brasil todo, que são meus amigos. Então, sempre que eu não posso recorrer ao meu mestre, que é o Flávio Bering, eu recorro ao mestre Hilton Leão, José Adilson, entendeu? Mestre Osmar, mestre Wilson, que são amigos meus assim, da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, que eles fazem parte do conselho, então a gente sempre está em contato. E a questão do MMA? Você chegou a disputar algumas partidas, algumas lutas lá? Sim, nessa época aí de faixa roxa no Japão, nessa época porque lá era uma febre o Pride, né? A japonesada, eles gostavam mais de assistir do que de participar. Não era só o Pride era a cereja do bolo. Tinha vários eventos pequenos, o Pancrase, o Shotô, o Deep, entendeu? E tantos outros lá. E era o Jungle, entendeu? Porrada, né? Não é o Jungle Fight, era o Jungle japonesa. Eu cheguei a assistir o Jungle Fight em Manaus uma vez. Inclusive o José Aldo estava lá, não era nem conhecido. Você entendeu? Então eram pequenos eventos que tinham todo final de semana. E nessa fase de faixa roxa eu caí para dentro. Entendeu? Então tinha um suporte da equipe. Eu fui testar o que eu estava aprendendo. Então eu lutei vários eventos. No final eu somei, até eu vir embora, eu somei 38 lutas amadoras no Japão de vale tudo, né? Nunca consegui me profissionar por uma falta de sorte. Então eu falo falta de sorte as oportunidades eu tinha. Então todos esses eventos grandes, tipo Pride, eu fui reserva do Pride em 6 edições. E nunca teve ninguém que se machucou para eu fazer uma luta profissional para me profissionalizar. Então, talvez tenha sido atleta... Os árbitros, o pessoal todo você conhecia. Sim, né? O Big John, né? Yamazaki deu seminários pra gente, entendeu? Na época Mas dava para ganhar um dinheirinho, tipo... Aquele negócio que o cara fala, por exemplo, aquelas lutas que tem em boate lá no Japão, tinha Leão de Chá, essas coisas assim. Eu trabalhei em boate, eu lutei
vale tudo, não regulamentado, sem regra, entendeu? Então era mesmo... Os caras chegavam e apostavam, ó, colocava como se tanto na fosse mesa. um share dog clandestino, né? Então você tinha o conhecimento, o cara ligava para você, quer lutar, vai lutar com quem? O cara assim, pô, e o peso, não sei o que, a gente paga mais. E a bolsa começava com $500, $600, e com o passar do tempo você estava aí lutando a cada 15 dias, se você não machucasse, tirando uma bolsa. Se tivesse muito ruim, né? Se tivesse muito ruim, muito quebrado, você lutava a cada 15 dias e por cada torneio desse era uma bolsa de 2.000, 3.000, já cheguei a ganhar $5.000 de bolsa. Na época, hoje já é um bom dinheiro, Para mas na época. um MMA amador era uma coisa assim, né? Então nada... Aí então, beleza, você estava no Japão, você treinou jiu-jitsu, deu aula, se formou faixa preta na Kodokan de judô, veio para o Brasil. A primeira coisa que eu fiz ao chegar aqui no Brasil foi ligar para o Dedé e perguntar para ele, ó, Dedé, estou em Campo Grande, queria saber se você tem um professor aqui em Campo Grande para dar aula, né? Que eu quero voltar a treinar, né? E ele falou, não, a gente não tem ninguém em Mato Grosso do Sul. Por que você não abre, né? Eu falei, pô, Dedé, eu sou faixa roxa, comecei a dar aula na faixa azul, entendeu? Pô, tô na faixa roxa, já no final da faixa roxa, eu quero ter um professor, eu quero treinar como aluno, eu não quero ter essa responsabilidade de abrir academia, fechar academia, ensinar, entendeu? Eu quero ser aluno. Ele falou, não tem, né? Eu falei, pô, que pena, né? E foi quando eu, procurando, né, treinei um tempo com Isaías, né? Que também foi uma referência. É uma referência no jiu-jitsu, por ser Carson Gracie, né? Mas na época, tipo assim, os meus horários não batiam, a minha rotina de trabalho não dava com os treinos de Isaías, eu acabei saindo, né? E fui buscar uma outra academia, que era do Bela Riva, que eu fiquei durante aí mais de 10 anos até me formar faixa preta. E tá, ok. Aí você tava um belo dia na sua moto. Então, tava nessa rotina de treino, né? Preparando para ir para era campeonato. Que ano foi? 2009, Pan-Americano, ia ser em Salvador, da CBJJE. Aí estava inscrito, aí treinando forte, daí uma bela quarta-feira, 1º de setembro de 2009, faltando um mês para o Campeonato Pan-Americano, saí na hora do almoço do serviço para procurar um endereço de um consultório médico para levar meu filho, que tinha na época 6 meses. Na Marquês de Pombal, a 30 por hora, um caminhão caçamba atravessa a preferencial e me pega pelo meio. Aí começou toda a história, Aí que começa a história, né? Então, se não fosse aquele treinamento que eu estava fazendo de nadar, correr, fazer MMA, fazer sem pano, 2 treinos de kimono à noite, musculação, talvez eu não tivesse... O corpo não aguentasse. Você ficou em coma, você teve parada cardíaca? Fiquei 28 dias em coma, mais quase 50 dias na UTI. Tive a reimplantação do braço, aí o corpo rejeitou, aí teve que amputar o braço, entendeu? Então uma série de problemas vieram depois com a infecção. Parada múltipla dos órgãos, uma série de paradas cardíacas, respiração artificial, dreno no pulmão, hemodiálise, diálise, uma série de outras coisas, remédios, transfusões, eu perdi a conta das transfusões de sangue para limpar, injeções doloridíssimas, a única coisa que eu lembro é que doía, de anticoagulante. Entendeu? E foi uma batalha. E depois de tudo isso eu saí. O que você pensava nessa época? Assim? Eu não pensava. Você chegou a entregar os pontos? Não tinha como, porque a consciência estava abalada com o medicamento, né? No dia que eu saí do coma, a médica falou, olha, você sabe o que aconteceu? Sabe quantos dias você está dormindo? Eu falei, olha, eu sei que eu sofri um acidente, é o que eu lembro.
E eu acho que eu devo estar dormindo uns 3 dias, 4 dias, não sei. Ele falou, não, já tenho mais de mês. Ele falou, você sabe que você perdeu o braço? Eu falei, não. Eu olhava assim e eu vi que estava enfaixado. Mas eu sentia o braço, né? Ele falou, não, você está sem braço, teve que amputar, senão você ia morrer. Então foi aqueles 15 minutos assim que passa a sua vida toda na frente, né? E daí você começa, você nem pensa para frente, você só pensa para trás, né? Pensa na sua vida. E dali eu acho que foi nesses 15 minutos aí do impacto que eu tomei a decisão, né? Falei, então, já que você está transferindo para o apartamento, me leva para o apartamento para eu poder começar a recuperação o mais rápido possível e sair do hospital o mais rápido possível. Daí foram quase 2 meses. Mas você teve essa força, assim, não quero sair daqui, vou fazer o que sim, não tinha fazer. opção, né? Quando você se dá conta de onde você está e do estado que você está, que você não consegue nem levantar o outro braço. Você pensava em quê, sabe? Nessa hora? Na verdade, fica tudo muito atrapalhado, né? Confuso. Então eu só fui ter consciência mesmo da amplitude do dano quando eu realmente saí do hospital. Então aquele momento que eu saí de cadeira de roda para o carro e tipo assim, cheguei em casa, ainda fiquei uns dias de cadeira de roda e dependendo de todo mundo para tudo, né? Então, para me dar remédio, para me alimentar, para me levar para o banheiro, para me dar banho, para fazer curativo e uma série de outras coisas. Então aí você não tem, tipo assim, ou você desiste ali, ou você continua, entendeu? Então eu tomei a decisão de continuar para não depender de ninguém. Então eu queria fazer a recuperação ser o mais rápido possível. Então eu tinha sessões de fisioterapia, tinha sessões de fonoaudiólogo, tinha sessões... Você teve que reaprender uma série de coisas. Eu tive que reaprender a viver praticamente. Então, assim, tarefas básicas, eu não conseguia ter coordenação motora para escrever, eu não conseguia andar, né? Então eu ficava em pé, eu não conseguia ter o equilíbrio no corpo por causa da perda do braço, e daí tinha perdido 70% da massa muscular, entendeu? Então, tipo assim, tinha que seguir. Então eu comecei a fazer fisioterapia, né? O fisioterapeuta ia fazer fisioterapia em mim na cama. Aí dentro do que eu conseguia naquele dia, ele fazia na parte da manhã, na parte da tarde eu repetia sozinho o que eu conseguia fazer. Quando eu consegui me sentar sozinho, né? Que eu não tinha força para sentar, tinha que alguém me ajudar, daí eu fazia aquele exercício de sentar constante. Então eu não conseguia ficar de pé, alguém tinha que me ajudar. Aí eu ficava repetindo. E foi quanto tempo essa recuperação? Foram mais ou menos 30 dias, 40 dias. Foi rápido. Para você voltar a treinar? Não. Para voltar a treinar foram 3, 4 meses. Mas o que você pensava? Poxa, agora como é que eu vou treinar jiu-jitsu sem... Então, o jiu-jitsu até só. então eu tinha desistido. Sabe quando você desiste? Que tipo, você está tão preocupado em fazer as coisas mais simples da vida, que é se vestir, comer sozinho, você poder levantar e pegar uma água na geladeira, você poder sair do quarto e passar, ligar uma televisão, entendeu? Eu estava preocupado com isso, de fazer coisas que as pessoas estavam fazendo para mim, né? E o jiu-jitsu, ele retornou assim de uma forma bem interessante na minha vida, né? Então, depois de um certo tempo, alguns alunos meus, vendo que eu estava naquele processo de querer voltar e aprender, eles me procuraram para me visitar depois de uns 2 meses que eu tinha saído do hospital, né? E eles viram que eu tinha umas placas, tinha 9 placas de tatame, né? Eles falaram assim, pô, a gente quer voltar a treinar, né? Será que a gente não atrapalha se a gente vir treinar aqui, né? Ó, se vocês montarem e desmontarem, né? Mas só que você vai ter que orientar, né? Eu falei, não tem problema. Aí eles voltaram a treinar e aquilo preenchia uma parte do meu dia. Então me ajudou e... Na sua casa? Na casa da minha mãe, né? Jardim dos Estados. E daí a gente
foi levando aquilo, foi até que chegou um dia que era a conclusão de uma aula, eu estava mostrando uma raspagem, e mesmo eu tentando explicar da melhor forma possível, falando, eles não conseguiam fazer. Aí eu falei para me dá essa parte de cima, ainda estava com ponto tudo, né? Eu falei, dá essa parte de cima que eu vou tentar mostrar para vocês. Aí botei a parte de cima do kimono, entrei no tatame, entrei na posição. Aí eu falei, olha, é assim, fui, fiz ali, consegui fazer a raspagem. No final do movimento, o mundo fez assim, e eu só virei pro lado e vomitei. Né? Naquele momento foi a percepção de é isso que eu tenho que fazer. O meu corpo está pedindo isso. E foi ali que eu voltei a vestir o kimono, amarrar a faixa, a dar aula para aqueles alunos, participar da aula, mostrar a posição, e isso acelerou esse tempo de recuperação meu. Né? Legal. Aí, passado uns 2 meses disso aí, eu fui fazer uma visita, eu já estava andando normalmente, entendeu? A única dificuldade que eu tinha era respiratória, né? Fôlego. Aí eu fui fazer uma visita para um amigo meu, Paulo Rezec, e ele falou, pô, vem aí, entendeu? Traz o kimono, né? E ele ficou enchendo o saco para eu ir. Eu fui. E comecei a treinar com eles. Na época o Paulo ainda era faixa marrom, daí ele deixava as aulas na minha mão. Eu falei, bicho, eu vim para treinar, não vim para dar aula. Não, mostra uma posição para nós. Aí ia lá, mostrava a posição, treinava, fazia aquecimento, fazia o rola e sempre naquela dificuldade. E o Paulo me conhece desde os 15 anos, entendeu? E a gente estava treinando muito bem. Na verdade, o treino para mim era tentar fazer tudo que eu fazia. Uhum. Só que eu tinha uma grande dificuldade que eu não tinha o outro braço para fazer pegada. Então, eu ficava... Você teve que criar uma técnica nova? Eu tive que reaprender tudo que eu sabia, eu tive que reaprender fazendo com a mão. Né? Não foi criada uma técnica nova. E como é que foi você voltar a competir? Então, eu estava treinando com o Paulo, né? Já há uns 3 meses. Daí chegou uma sexta-feira, ele virou para mim e falou assim, Iga, domingo. Tem domingo, bicho? Domingo lá no Sesc. Tá doido? Vai ter? Não, eu te inscrevi no campeonato, você vai lutar. Eu falei, você tá louco? Você tá maluco? Né? Ele, não, você vai lutar, bicho. Vai ter uma lutinha pra você, só uma. Você vai lutar no Master, de leve. É só pra você ter essa adrenalina, né? Eu falei, beleza. Aí fomos lá, daí chegou lá, tinha 3 na chave. Aí, pô, primeira luta, né? O cara fazendo força e tal. Ganhei por uma raspagem. E morrendo, né? O coração parecia que ia sair pela boca. Aí fui pra semifinal, daí na semifinal ganhei por uma vantagem, né? O cara me puxou para a guarda, fechou a meia e eu fiquei ali o tempo todo para não ser raspado e ganhei por uma vantagem. Fiquei contornando a situação, mas aquela coisa, né? Eu tô velho, tô sem fôlego, vamos segurar. Aí fui para a final, daí na final não teve jeito. Daí, nossa, deu 3 minutos de luta, eu pedi para parar. 3 lutas quase seguidas. Assim, né? Aí, pô, fui vice-campeão e tal, e tinha um site de notícia lá, que o cara pegou e colocou na hora, na internet, né? Veio dar uma matéria legal, né? Pô, atleta com um braço só é vice-campeão estadual, né? E aquilo repercutiu. Tipo assim, nem eu imaginava o alcance daquilo, né? Aquilo repercutiu de uma maneira, de uma forma assim imensa, sabe? E na segunda-feira aquilo já estava no Brasil compartilhado em vários jornais, vários sites, várias revistas específicas, entendeu? Então foi bem assim, instantâneo, né? E daí começaram a vir pessoas para treinar, né? As coisas foram acontecendo. E à medida que aconteciam, a gente ia aproveitando. Na sua opinião, o que significa, tipo, a alma do campeão? Por que algumas pessoas conseguem e outras parece que não vai, cara?
A pessoa tem tudo para dar certo e não, parece que não sai do lugar. O campeão, ele é uma construção de experiências, entendeu? E essas experiências elas acabam sendo positivas quando, independente de resultado, ele se coloca na zona de desconforto, entendeu? Então o campeão ele não é moldado no conforto, com as ferramentas adequadas. Ele sempre tem que se superar um passo a mais, né? Ele tem que criar. Ele sempre é testado. Se ele não tem as condições, ele tem que criar as condições. Se ele não tem as ferramentas, ele tem que buscar as ferramentas. Então, basicamente, o resumo da alma do campeão é isso, entendeu? O campeão, ele cria a situação, ele cria a ferramenta, ele vai em busca do resultado. Iga, hoje você construiu seu dojo, sua academia, você se formou em educação física, você foi para cima, né? Falou, ó, vou voltar e vou voltar com tudo. E eu quero mostrar agora, queria que você falasse um pouco sobre os campeonatos que você já participou. Vamos mostrar ali para você falar das medalhas. O Iga, ele é um dos maiores campeões que tem aqui no nosso estado e a nível brasileiro. Você tem quantas medalhas, mais ou menos? Olha, eu perdi a conta, porque as medalhas que estão ali, elas são todas... recente, né? De 2010 para cá. Vamos lá então? Gente, tem até a tocha olímpica, que eu queria que você falasse também da tocha olímpica, agora que eu vi aqui. Como é que foi? Fala um pouco sobre as medalhas, os campeonatos que você ganhou, troféu que você falou que foi o troféu que começou tudo, né? Esse aqui foi o troféu que começou tudo. Que o Paulo me inscreveu lá, entendeu? Botou na fogueira e a gente foi lá, né? Então isso aqui tem um valor mais sentimental do que simbólico, né? Então foi onde tudo começou, né? E após esse campeonato eu percebi que eu ia realizar aquele sonho de lutar um Pan-Americano, que eu ajudei um amigo meu a conquistar um terceiro lugar. Aí no ano que eu iria, que era 2009, eu sofri um acidente. Então no ano de 2010 eu fui, voltei lá no Pan-Americano, entendeu? Fui campeão na categoria, né? E terceiro. Como é que foi? Campeão no Pan-Americano, com braço só, lutando. Assim, deixar claro que você não luta para jiu-jitsu, né? Tipo assim, você luta jiu-jitsu normal, né? Normal, entendeu? Então, como eu disse, foi uma construção de situações, né? Então, eu sempre acreditei que o jiu-jitsu, ele pode servir para várias coisas. E uma dessas coisas era o seguinte, era a máxima do Hélio Gracie, que o mais fraco, né, pode ganhar sim de uma pessoa mais forte. E em toda situação e até hoje, eu acabo sendo o mais fraco da disputa, né? Então, você tem uma desvantagem. Tem uma desvantagem, assim. Então sempre começo a disputa, entendeu? Na desvantagem, né? Então eu fui para realizar esse sonho. Então eu lutei, era uma luta, eu segurei essa luta e faltando 10 segundos para acabar, estava 0 a 0. Eu entrei um Tomoe Nage, joguei o cara para fora e subi. O juiz imediatamente me deu uma vantagem, na hora que voltou no centro, entendeu? Acabou a luta, campeão da categoria. E eu fui depois pro absoluto. Aconteceu a mesma coisa. E na ganhei a primeira luta e na semifinal é aquela foto icônica, minha com o Juquinha, em preto e branco, que foi até um quadro ali, né? Que foi até um fotógrafo holandês que tirou a foto. Essa foto correu o mundo, né? Correu o mundo e representa muito desse espírito, dessa alma de campeão, né? Entendeu? Então Você tem campeonato mundial? Tem o brasileiro, que é de para jiu-jitsu, mundial. Logo depois dessa conquista, um outro grande campeonato que, por exemplo, eu fui bronze, mas para mim tem uma equivalência de ouro pelo esforço, da condição toda, é o brasileiro de 2011. Então nesse brasileiro de 2011 foi onde a coisa aconteceu.
foi onde o Sport TV fez aquela cobertura, né, do Mário Filho, que hoje está na Fox Sport, é meu amigo até hoje, né? Fez a cobertura no combate, no Sensei Sport TV, né? Fez aquela cobertura e na abertura da matéria aparece lá a minha entrevista, entendeu? Né? Então isso aí realmente foi a catapulta que levou à realização de uma série de outros feitos, né? Então tudo começou com o troféu, medalhinha do Pan-Americano e o brasileiro em 2011. Então até aqui foi uma fase de reaprendizado. Então eu estava colocando à prova o meu conhecimento e adaptando à minha necessidade, né? Aí o restante, tudo isso é consequência, né? E a inclusive a tocha olímpica, que é um reconhecimento dos alunos, né? Teve um concurso na internet para procurar os indicados para fazer o revezamento. Então, vários alunos, parentes, familiares, né, escreveram seus depoimentos lá e um dos patrocinadores da tocha me chamou para fazer o revezamento, né? Então, daí de presente eles me deram a tocha que eu carreguei no revezamento aqui em Campo Grande. Então, é um reconhecimento mesmo, né, de uma vida, do trabalho, do esforço, né, e da dedicação. Então eu fui um dos escolhidos aqui em Campo Grande e tem aí. Iga, queria que você deixasse uma mensagem para quem está passando, sei lá, uma situação difícil, qualquer que seja. O que você diria para essa pessoa? Olha, a vitória, você chegar à vitória, ela passa muitas vezes pelo desânimo e pela derrota. Então a gente aprende muito mais com a derrota, com o fracasso, do que com o sucesso. O sucesso nos ensina muito pouco. Tanto é que aqui muitas medalhas são de terceiro lugar. Mas para mim, que viajei, entendeu? Fiquei longe da família, dos alunos, né? Investi tempo, dinheiro, todas essas medalhas de bronze me ensinaram a chegar no ouro. Então, ano passado, eu vinha de anos difíceis, de lesões e uma série de coisas, até mesmo pensando em parar. E eu estava focado no meu aprendizado, terminar a faculdade, terminar a pós-graduação. E eu cheguei para o meu mestre e falei, eu quero fazer um laboratório, né? Eu estou treinando bem com pano, né, de kimono, eu quero entrar nas competições sem kimono. Então, pô, o cara já não tem um braço, vai estar sem kimono. Então, no passado foram 6 medalhas de ouro em Vitória, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba. O kimono, ele é o submission ou não? O no-gi é o submission, né? Então você não tem onde segurar. É o submission que falava antigamente. Né? Agora é no-gi. Agora é no-gi, né? Então fui campeão aí em 6 etapas, né? Teve algumas que eu fui vice-campeão, né? E o que eu deixei pro pessoal é isso, entendeu? A reflexão sobre o fracasso, a derrota, muitas vezes nos ensinam as melhores lições da vida, né? A vitória, ela é uma construção de boas opções, entendeu? E de estar no lugar certo, na hora certa. Talvez se não tivesse acontecido o acidente, você não teria se superado como você se superou. Não, de forma nenhuma. Até mesmo vendo por esse lado, se não fosse acidente, talvez não existisse o Adilson Iga, professor de jiu-jitsu, né, que tem vários alunos, várias filiais. Seria apenas o Adilson Iga, comum, trabalhador, entendeu? Que bate ponto, né? Né? Que tem sua família para cuidar e tudo mais. Então acho que essa história toda ensina muito, né? Sobre não desistir do que você quer, não desistir do que você acredita ser o melhor, né? Então, às vezes, inspirar pessoas não é uma questão de querer inspirar, é você fazer sempre o melhor por você mesmo, né? As pessoas
acabam reconhecendo isso, porque infelizmente no mundo de hoje das mídias a gente tem muito poucos heróis, tem poucas referências. Então, muita gente criado pela mídia também. Exato, a gente tem referências que não tem um histórico, não tem um currículo, lastro, né? Entendeu? Não tem um lastro, né? Então, independente de qualquer situação, o trabalho que a gente realiza hoje, ele tem um lastro muito grande, né? Isso pode ser visto, medido. Você tem projetos com crianças, você tem várias contribuições que você faz, né? Esse escudo, né, que a gente usa, hoje ele está no Paraná, em Curitiba, com aluno, ele está no Paraguai com aluno, ele está pelo interior do estado, Dourados, Paranaíba, Ribas, né, com alunos, né, que foram formados aqui hoje, levam esse trabalho para... A gente tem atletas da nossa escola aí, o Jiu-Jitsu Clube, que são campeões no Predador Fight, entendeu? No Pantanal Fight, no MMA, defendem o cinturão aí, entendeu? De campeões. A gente tem a nossa contribuição aqui no CT, né? Dando descontos, bolsas para policiais, né? Que a gente acha que é importante prestigiar, entendeu? Quem cuida da gente. Sim. Né? Então, eu acredito que são ações pequenas, mas são ações efetivas. Maravilha. E isso acaba refletindo, né, de uma forma positiva em todos. Maravilha, pessoal. Extraordinária essa história. Compartilha. Se você é do mundo do jiu-jitsu, compartilha também. Deixa seu like, seu comentário. Eu vou deixar abaixo aqui as informações do Iga, tá? Redes sociais, Facebook. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Grande abraço.